Vocês que estão nos seus lares, sinta-se à vontade de estar na presença do nosso Deus ou através do Espírito Santo, ao qual é o nosso Consolador. Nessa noite, um culto especial, um culto diferente, como nós já havíamos comentado no Face, no YouTube ou mensagens. Nós não podemos deixar de adorar a esse Deus ao qual tem nos proporcionado grandemente coisas inexplicáveis. Porém, nós estamos acostumados com aquela comunhão maravilhosa um com o outro, mas nos tempos atuais nós estamos sendo privados, às vezes, de estarmos um com o outro. Mas Deus nos proporciona grandes coisas e um meio desse é nós falarmos virtualmente. E que você possa realmente estar recebendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós essa noite. Nesse momento eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. É super interessante esse capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. Ele fala sobre o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E nós sabemos que Jesus, que é nosso Senhor, Ele deixou vários exemplos para nós. E um é o amor, que seja um mandamento, ou seja, aqueles 10 mandamentos resumiu em uma só palavra: o amor, amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E esse texto ao qual eu vou ler, ele nos traz ou nos arremete essa mensagem desse tempo de pandemia. Às vezes as pessoas acham que nós cristãos não sofremos, mas a palavra de Deus diz que nós sofremos. Nós passamos por aflições, nós passamos por provações. E aqui diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Apartai-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra o que fazem males. E a qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padeceres por amor à justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo dele, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor àquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do vosso bom consentimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais, fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levá-los a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus,
tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém. Do versículo 8 ao versículo 22. Nós vemos aqui, no capítulo 3 de 1 Pedro, do 8 ao 22, que a intenção de Pedro é ministrar uma palavra de encorajamento aos seguidores de Cristo, ou seja, nós, os cristãos, que muitas vezes está sofrendo por conta de duras perseguições, que estejam vivendo uma situação como nós estamos vivendo hoje. Independente do qual nós vivemos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades. E nos últimos tempos, nos últimos dias, os cristãos estão sofrendo vários ataques, sejam ele o questionamento da sua fé, o questionamento das suas ações, ou até mesmo, será que realmente esse Deus, esse Cristo, saram as pessoas? A palavra de Deus nos dá a plena convicção que Deus não mudou, e Ele continua sendo hoje, e vai continuar sempre sendo aquilo que a palavra de Deus diz. Ele não muda. O que muda deve ser o ser humano. O que deve mudar são as nossas atitudes. O que tem que mudar tem que ser as nossas características. Ou seja, a nossa personalidade. Eu não sei o que você está passando nesses dias. Muitas vezes você está esperando algo diferente acontecer, né? E nós vemos nesse capítulo, voltando um pouco na história de Pedro, ele viveu em Roma. Lá, quando havia um imperador chamado Nero. E naquela época, os cristãos passaram também por dificuldades. O cristão era o começo da igreja. E aconteceu um fato interessante, que tocaram fogo na cidade de Roma. E automaticamente, como os cristãos eram vistos como pessoas que não eram bem-quistas na sociedade. Por quê? Porque eles adoravam um Deus vivo. Eles tinham uma atitude diferente e foram acusados de tacarem fogo na cidade. E passaram por tribulações, não podendo fazer reuniões, não podendo fazer cultos, não podendo fazer nada. Ou seja, estavam suprimidos, não podiam falar do amor, da graça, daquilo que o Senhor tem nos dado para nós hoje. Mas Pedro, ele nos incita a vivermos uma vida perfeita diante de Deus, mesmo diante das proibições. Vivemos nesse dia de pandemia, onde nós não podemos estar reunidos na igreja, mas você pode fazer o seu culto no lar, você pode fazer o seu devocional particular. Deus, Ele quer que nós nos aperfeiçoarmos. Deus quer que nós sejamos diferentes. Deus, Ele quer ter um momento a sós com Ele. E nesse texto também nós vemos, no versículo 8 ao versículo 12, sobre a nossa vida social, né? Porque quando nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter uma atitude diferente das outras. E às vezes, nós como cristãos, nós estamos igual às pessoas que não estão na igreja. Esquecemos de falar com Deus, ou de falar de Deus para outras pessoas. Esquecemos de mencionar, porque nós não oramos às vezes, nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares, as autoridades da cidade. Colocamos aí, como nós temos sempre pregado, orar aí pelas enfermeiras, pelos médicos, pelos motoristas de ambulância, né, pelos recepcionistas do hospital, né? E muitas vezes nós esquecemos que nós vivemos em uma sociedade, né? E os noticiários têm revelado que às vezes nós não estamos nos importando com essas pessoas. Precisamos importar sim, não só com esses profissionais, mas com todos os profissionais que estão envolvidos nesse momento de pandemia. E principalmente com os líderes das igrejas. Porque felizmente, não vou falar infelizmente, porque felizmente tem essas pessoas que muitas vezes precisam visitar outras pessoas que estão fracas na fé, ou líderes que precisam entregar as cestas básicas, ou líderes que precisam realmente estar ali
junto com as pessoas que necessitam, não apenas da palavra de Deus, mas com o aconchego, o carinho, porque nós somos seres humanos, né? E também nós vemos nesse capítulo uma segunda mensagem sobre a nossa vida espiritual, do versículo 13 ao 17, né? Que fala que quem há de maltratá-los se vocês foram velosos na prática do bem? Ninguém vai nos maltratar, ninguém vai questionar a nossa religiosidade, a nossa convicção de fé, se nós praticarmos aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, tem colocado em nossos corações. Porque quando nós falamos sobre vida espiritual, nós percebemos que se nós não seguirmos as diretrizes acerca das aprovações e perseguições que nós estamos passando às vezes, nós não vamos conseguir alcançar o nosso galardão, que é a vida eterna junto com Deus. E esse galardão, essa vida eterna, ele só é conseguido quando nós fazemos o bem naqueles momentos difíceis, de dificuldades. Mesmo que isso aconteça, seremos felizes, como diz a palavra. Não devemos temer o que eles temem. Mas o que eles temem? As pessoas estão temendo morrer. E quando nós lemos a carta, quando Paulo diz que lutou o bom combate, né? Ou seja, ele aposentou-se da fé, né? Mas não deixou de prestar o serviço à obra de Deus. Ele disse ali que ele não temia mais a morte, porque a morte para ele é lucro. E é esse pensamento que nós cristãos devemos ter. Porque se Deus nos chamar hoje, nós devemos ter essa convicção que nós estaremos junto com Ele ali no céu. E o terceiro tópico é sobre alegrar no sofrimento. Você tem se alegrado no sofrimento ao qual você tem passado? Às vezes nós ficamos tristes quando nós soubemos que alguém faleceu, ou quando nós soubemos que alguém está com o Covid-19. Porém, ficamos mais alegres quando as pessoas dizem, está curado, está sarado. Mas essa cura, essa libertação dessa doença, veio através do quê? Temos vários testemunhos, nós vemos hoje vários testemunhos, que tudo isso muitas vezes foi da fé. Claro que os remédios têm os seus efeitos, os tratamentos têm os seus efeitos, mas tudo se compadece muitas vezes pela fé. Nós devemos ter fé. No versículo 17 e 18 diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ou seja, todas essas dificuldades Jesus já passou por nós. Precisamos nos agarrar firmemente nesse propósito de Jesus Cristo, nessa proposta ao qual Ele fez, de vir, descer aqui na terra, para nos dar uma vida de felicidade, de tranquilidade, de comer o melhor dessa terra. E às vezes nós vivemos mendigando migalhas daquilo das pessoas que muitas vezes nem são abençoadas. E o povo de Deus é super abençoado. É isso que nós temos pregado na palavra de Deus. E Pedro, para finalizar esse último trecho com as seguintes afirmações, como já disse, é melhor sofrer fazendo o bem do que o mal. Faça o bem, faça o bem. Ou seja, Deus, né, Ele afirma que nós somos fortes. E se nós somos fortes, devemos realmente e vamos vencer mais uma batalha, mais uma dificuldade. O inimigo tem se levantado às vezes com essa brecha de nós não podermos reunirmos na igreja. O inimigo quer que nós afastamos, mas creio que
que o Senhor está agindo na vida de cada um. Não perca a oportunidade de dizer para Deus no seu lar, de dizer na sua intimidade, o quanto você necessita do Senhor Jesus, de quanto você ama o próximo, do quanto você gosta de fazer a obra. É um momento de reflexão, é um momento de nós percebermos o quão valoroso nós somos como cristão, o quão valoroso nós somos para agilizar e ajudar as outras pessoas, né? E para concluir, eu quero ler aqui: se desejamos ter dias felizes, devemos colocar em prática o que está escrito em 1 Pedro 3,18, como eu já disse aqui. No 8 diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, não saia desse sentimento. Compassivo, seja compassivo com as pessoas, amando os irmãos, sempre amável, sendo misericordiosos e afáveis. Não seja arrogantes. Eu sou de Deus. Não, seja afável, seja misericordioso, seja amável. Ou seja, que nós possamos realmente ser como os versículos 12 a 10, onde ele cita o Salmo 34, que isso daqui diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Deus está velando por nós, Deus está cuidando de nós, principalmente dos justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Você que é justo, você é cristão, creia, a palavra do Senhor não mente, o Senhor está nos observando. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor nos dará. Ou seja, caso contrário, a face do Senhor estará contra nós. E nós não queremos que o Senhor dê a costa para nós, porque o Senhor é um Deus, é um Pai generoso, um Deus que tudo sabe e que tudo provê. Enfim, Isaías capítulo 66, versículo 18 diz assim: pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia que o ajuntarei todas as nações e línguas, e eles virão e verão a minha glória. Esse dia, amados, está próximo. Deus vai ajuntar o seu povo, e nós vamos poder glorificar o nome santo do Senhor Jesus com mais essa vitória. Deixo aqui essa reflexão, essa palavra do Senhor, para que você possa ter aí um momento de pensamento, porque Deus conhece as suas obras, Deus conhece os seus pensamentos. Se você está pensando em desistir, porque muitas vezes está acostumado a vir na igreja, eu quero dizer uma coisa para você: a igreja é você, a igreja está em você. Então, irradie essa felicidade de ser igreja aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde você estiver. Envie mensagem, de agradecimento pela vida das pessoas, e que você possa realmente ser pautado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nesse momento também, eu gostaria de orar pela vida dos pastores, que hoje nós comemoramos o dia dos pastores. Que você não saiba, que você possa relembrar, que você possa realmente lembrar de alguém, de um pastor, um amigo, aquele pastor que você tem necessidade, liga para ele: pastor, estou com certas dificuldades, pastor, ore por mim, pastor, como você está? Lembre dele nas suas orações. Amém? Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e agradecesse a Deus pela vida dos pastores. Amém? Pai amado, nesse momento nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Agradeço, Senhor, pela palavra dessa noite.
Agradeço, Senhor, por esse momento agradável ao qual nós podemos transmitir o Teu amor através da Tua palavra nos lares daqueles que estão nos ouvindo. Deus, abençoe, Senhor, a vida de cada um que nesse momento está realmente sintonizado com o Senhor através do Espírito Santo. E nesse momento, Pai, eu quero orar pela vida dos pastores. Aqueles pastores, Senhor, que não medem esforço para falar do Teu amor, para falar da Tua graça. Ó Pai, mesmo nas adversidades, Senhor, eles não esquecem o seu papel, Senhor. Queremos abençoar a vida do pastor Pedro, a vida do pastor Francisco, a vida do pastor Osiel, a vida, Senhor, de cada líder também que faz o papel de pastor, a vida do Sander, a vida do Célio, a vida do Paulinho, a minha vida, Senhor, a vida, Senhor, do Anderson Dedé, Senhor. Ó Deus, cada irmão, Senhor, que está à frente desse trabalho, que o Senhor possa fortificar, engrandecer, Senhor, a Tua obra na vida desses amados. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, como cabeça da Tua igreja, Senhor, levar o melhor para o Teu povo, não fazendo eles desanimarem, Senhor, mas sem sempre estarem animados de estar na Tua presença. Deus, que esse dia, Senhor, que virão, mesmo, Senhor, com essa adversidade da pandemia, nós possamos ser, Senhor, fortalecidos dia a dia, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado sobre a vida dos pastores. E principalmente, Senhor, daqueles que necessitam também da Tua igreja. Ó Pai, abençoe, Senhor, a vida das senhoras, dos senhores, ó Pai, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, Senhor, que muitas hoje estão assistindo, Senhor, com aquele desejo de estar aqui nesse lugar. Mas o Senhor se faça presente em cada lar. Obrigado, Senhor, por tudo, também pelos demais pastores, Senhor, que professam a Tua palavra, a palavra de verdade, a palavra de amor, que eles, Senhor, venham sempre estar fortalecidos através do Espírito Santo no Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, e assim agradecidos, nós dizemos amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Quero chamar agora o pastor Osiel para finalizar, dar a bênção pastoral, e que na quarta-feira também você possa estar sintonizado conosco nesse mesmo endereço. A partir das 7h30, nós estaremos aqui reunidos, orando, vocês nos seus lares, e nós aqui. E nos domingos, nós estaremos também divulgando e também fazendo essa mesma live. E que você possa divulgar para os seus amigos, colegas e familiares, e nós possamos levar mais e mais a palavra de Deus aonde necessita. Amém. Fique com todos na paz do Senhor. Pastor Osiel. Amém. Que bom que você esteve conosco esta noite. Continue acompanhando, continue adorando a Deus, compartilhando para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam ser transformados, que o Senhor venha libertar pessoas, transformar pessoas, salvar pessoas, porque para o Senhor não há pandemia, para o Senhor não há tempo, para o Senhor a todo momento o Senhor está com os braços abertos, disposto a receber aqueles que vão até Ele. Vamos agradecer ao Pai. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por cada vida, Senhor, por cada um, ó Deus, que acompanhou, Senhor, este culto, ouviu esta palavra, que o Senhor possa falar a cada coração, continuar, Senhor, ministrando esta palavra no decorrer da semana, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana abençoada, Senhor, para os Teus filhos, porque a Tua palavra nessa noite diz que os Teus olhos, Senhor, estão sobre os justos, e nós sabemos, nós cremos nesta palavra, Pai, por isso sabemos que os Teus olhos, Senhor, estarão sobre nós no decorrer dessa semana, guardando, abençoando, Senhor, nos livrando de todo mal, Pai, nos sustentando por Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Nós dizemos amém e glorificamos o nosso Deus, amém. Muito obrigado, Pai, obrigado a cada um, em nome de Jesus.